Em 2001, o mundo testemunhou um dos maiores ataques terroristas de todos os tempos. Venha conosco e descubra detalhes desse dia aterrorizante e suas consequências. O fato: os ataques de 11 de setembro foram realizados por 19 terroristas da Al-Qaeda, uma organização extremista islâmica liderada por Osama Bin Laden. Os ataques ocorreram nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 e consistiram em uma série de ataques coordenados. Os terroristas sequestraram 4 aviões comerciais, 2 dos quais foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. O terceiro avião foi lançado contra o Pentágono, em Washington, D.C., enquanto o quarto avião caiu em um campo na Pensilvânia, depois que os passageiros tentaram retomar o controle do avião dos sequestradores. Os ataques resultaram na morte de quase 3.000 pessoas, incluindo passageiros dos aviões, trabalhadores das torres gêmeas, socorristas e outras pessoas que estavam nas áreas afetadas pelo ataque. Os ataques de 11 de setembro são considerados um dos ataques terroristas mais mortais e impactantes da história moderna. Quais aviões foram usados? Os ataques foram realizados por terroristas que sequestraram 4 aviões comerciais. Cada avião era um Boeing 767-200, uma aeronave de grande porte, que pode transportar até 246 passageiros. O primeiro avião a ser sequestrado foi o voo American Airlines 11, que decolou no aeroporto Logan, em Boston, Massachusetts, com destino a Los Angeles, Califórnia. O segundo avião foi o voo United Airlines 175, que também partiu de Boston, com destino a Los Angeles. Ambos os aviões atingiram as torres do World Trade Center, em Nova York. O terceiro avião a ser sequestrado foi o voo da American Airlines 77, que partiu do aeroporto Dulles, em Washington, com destino a Los Angeles. Esse avião acabou colidindo com o Pentágono, o quartel-general do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O quarto avião, o voo United Airlines 93, partiu do aeroporto de Newark, em Nova Jersey, com destino a São Francisco. Os passageiros a bordo desse avião lutaram contra os sequestradores e acabaram derrubando o avião em um campo em Chantilly, na Pensilvânia. Cada um desses aviões tinha um número de passageiros e tripulantes a bordo no momento do sequestro, e cada um deles tinha uma história única e humana. O que os Estados Unidos fizeram? Após os ataques de 11 de setembro, os Estados Unidos tomaram uma série de medidas em resposta aos ataques. A primeira resposta imediata foi o fechamento do espaço aéreo americano e o desvio de todos os aviões que estavam no ar para pousar em locais seguros. No dia seguinte aos ataques, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução autorizando o presidente a usar a força militar contra os responsáveis pelos ataques. Pouco tempo depois, os Estados Unidos lançaram uma operação militar no Afeganistão, onde a Al-Qaeda, a organização responsável pelos ataques, estava baseada. A operação no Afeganistão, conhecida como Libertação Duradoura, foi destinada a destruir os campos de treinamento da Al-Qaeda e desmantelar sua rede de terroristas. A operação militar foi bem sucedida em derrubar o regime talibã, que estava no poder do Afeganistão e oferecia refúgio à Al-Qaeda. Além disso, os Estados Unidos tomaram uma série de medidas internas para fortalecer a segurança nacional, incluindo a criação do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que é responsável por coordenar as medidas de segurança em todo o país. No entanto, a resposta dos Estados Unidos também foi criticada por muitos, incluindo a forma como foram conduzidas as operações no Afeganistão e no Iraque, que foram vistas por muitos como conflitos prolongados e sem solução. Além disso, as medidas de segurança interna foram criticadas por restringir as liberdades civis e por serem excessivamente invasivas em relação à privacidade. Como terminou tudo isso? Os eventos de 11 de setembro e a resposta dos Estados Unidos tiveram um impacto duradouro na história e no mundo. Em termos de resolução direta dos eventos do 11 de setembro, a Al-Qaeda foi enfraquecida e seu líder, Osama Bin Laden, foi morto pelas Forças Especiais dos Estados Unidos em uma operação no Paquistão em 2011. Em relação ao Afeganistão, após mais de 20 anos de presença militar, os Estados Unidos retiraram suas tropas do país em 2021. A retirada foi acompanhada por uma rápida tomada do poder pelos talibãs, que agora governam novamente o país. A retirada das tropas americanas deixou muitas questões em aberto, em relação ao futuro do Afeganistão e à segurança regional e global. A resposta dos Estados Unidos ao 11 de setembro também teve impactos significativos na política interna e externa dos Estados Unidos, incluindo a introdução de medidas de segurança interna mais rigorosas, a intensificação do debate sobre política externa e a segurança nacional, e a mudança na relação dos Estados Unidos
com o mundo árabe e muçulmano. Em resumo, os eventos do 11 de setembro e a resposta dos Estados Unidos foram complexos e tiveram impactos significativos em muitos aspectos da vida e da política global. O impacto e as consequências desses eventos ainda são sentidos até hoje, e a história continua a evoluir em resposta a esses eventos. Como foi a operação para capturar Osama Bin Laden? A operação para capturar ou matar Osama Bin Laden foi uma operação altamente secreta e complexa conduzida pelas Forças Especiais dos Estados Unidos, principalmente pela equipe SEAL da Marinha dos Estados Unidos, em 2011. A operação começou com a obtenção de informações de inteligência que indicavam que Bin Laden estava escondido em uma casa em Abbottabad, no Paquistão. A CIA conduziu uma investigação de inteligência de longo prazo, que incluiu o monitoramento de casa e a confirmação de que Bin Laden estava lá. A operação real começou na noite de 1º de maio de 2011, quando a equipe SEAL da Marinha dos Estados Unidos invadiu a casa de Bin Laden em Abbottabad. Os SEALs usaram helicópteros especiais para chegarem à casa e depois invadiram a propriedade por terra. Os SEALs enfrentaram resistência durante a operação e houve um tiroteio no qual Bin Laden foi morto. Depois de confirmar a identidade de Bin Laden, os SEALs recolheram material de inteligência da casa e partiram com os helicópteros para a segurança. A operação foi concluída com sucesso, com Bin Laden sendo morto e os SEALs saindo da área sem baixas. A operação foi um grande sucesso para os Estados Unidos, mas também levantou questão em relação à soberania do Paquistão e à legalidade das ações dos Estados Unidos em solo paquistanês. Como está o local dos atentados atualmente? Atualmente, o local dos ataques de 11 de setembro em Nova York é conhecido como National September 11 Memorial and Museum. O memorial ocupa o local onde ficavam as torres gêmeas do World Trade Center e homenageia as vítimas do ataque. O memorial é composto por 2 piscinas que ocupam o espaço onde as torres gêmeas ficavam. As piscinas são cercadas por uma floresta de árvores e uma série de painéis de bronze gravados com os nomes das vítimas do ataque. O memorial é aberto ao público e é visitado por milhões de pessoas todos os anos. Além do memorial, o One World Trade Center, também conhecido como Freedom Tower, foi construído no local onde ficava a torre norte do World Trade Center. O One World Trade Center é o edifício mais alto dos Estados Unidos e serve como símbolo de resiliência e renascimento após os ataques de 11 de setembro. Outras construções também foram erguidas no local do antigo World Trade Center, incluindo o World Trade Center Transportation Hub e vários edifícios de escritórios e residenciais. O local se tornou um símbolo de resistência e a força dos Estados Unidos em face da tragédia e continua a ser um local significativo para a história e a memória do 11 de setembro. Escreva o que você acha de mais curioso e deixe o resto com a gente. Até mais!